pródigo de Moisés. Capítulo 3. Ramsés, o Grande. Como Moisés, já idoso e completamente esquecido, foi capaz de enfrentar o homem mais poderoso do mundo e induzi-lo a libertar os hebreus da servidão. Há uma diferença entre a força mundana dominada pelo faraó e a energia divina que Moisés conseguiu gerar usando o nome de Deus? Recordemos que Moisés, um membro anteriormente muito respeitado da família real do Egito, foi forçado ao exílio e esteve pastoreando cabras durante 40 anos. Se contava cerca de 20 anos de idade quando foi banido. Devia estar por volta dos 60 na época em que teve lugar seu encontro com a sarça ardente. Essa não parece uma idade muito avançada pela nossa perspectiva, mas no tempo de Moisés, alcançar tal idade era quase inédito. O tempo de vida médio de um homem era aproximadamente entre 40 e 45 anos. Levando isso em consideração, Moisés teria por volta de 90 anos pelos padrões atuais, não possuindo, evidentemente, uma grande dose de perspicácia mundana ou influência. Por outro lado, o faraó desfrutava de todo o poder do mundo conhecido. É difícil imaginar como teria sido governar um país como o Egito nesse tempo, mas basta dizer que o seu domínio era lendário. Muitas das realizações arquitetônicas mais inovadoras da história são atribuídas a essa era, e o faraó Ramsés foi o rei dos reis. Vamos examinar um pouco mais profundamente esse significativo personagem deste drama. Ramsés II, ou Ramsés o Grande, é muitas vezes visto como o maior governante do Egito. Ele foi responsável pela construção de algumas das mais elaboradas cidades e templos da região, assim como por conduzir seu exército a vitórias espetaculares, estabelecendo o Império Egípcio como a força mais poderosa da terra. Ele nasceu por volta de 1302 a.C. e acreditava-se que tenha ascendido ao trono com pouco mais de 20 anos, governando de 1279 a 1213 a.C., por um período total de 66 anos e 2 meses. Alguns afirmam que viveu 99 anos, mas é mais provável que tenha morrido com a idade de 90 ou 91. Isto significaria que Ramsés conheceu Moisés pessoalmente quando este ainda vivia com a família real, embora não seja claro se tinha consciência das raízes israelitas de Moisés. Ramsés o Grande realizou muitas coisas em sua vida. Mais de 3.000 anos depois, é considerado um dos governantes mais prolíficos de todos os tempos. Seu foco, antes da Batalha de Kadesh, a guerra que, em última análise, assegurou seu comando, era construir templos, monumentos e cidades. Construiu a cidade de Pi-Ramsés, no delta do Nilo, como sua nova capital e principal base para a guerra contra os hititas. A cidade, que foi estabelecida para honrar sua eminência, era situada sobre os remanescentes de Avaris, a capital dos Hyksos. Era também onde estava localizado o templo de Sete,
Bit-Ramsès era uma cidade sagrada para Ramsés, porque foi onde ele supostamente submeteu a energia das deidades Sete, Horus, Ra e Amon, e também de seu pai Sete. Em outras palavras, Ramsés estava imbuído do poder dos deuses, uma qualidade que certamente despertava o interesse e o desagrado dos israelitas com sua religião monoteísta. Mas, independentemente dessas disputas, o rei havia ascendido a uma estatura divina e era a própria essência da autoridade e poderio. É fácil imaginar o que Ramsés deve ter pensado quando Moisés entrou pela primeira vez em seu palácio imponente e luxuoso. Teria-o reconhecido, talvez uma memória distante de sua própria infância? Teria lembrado a queda de Moisés em desgraça e sua fuga para a segurança, para que nunca mais se ouvisse falar nele, ao menos até aquele momento? Tudo o que sabemos ao certo é que Ramsés não ficou nem um pouco impressionado, pois era claro quem estava no comando. Moisés, sem dúvida, chegou com as vestimentas de pastor errante, enquanto Ramsés estava ataviado como um deus. Moisés pode ter representado os israelitas, mas estes eram escravos cuja única importância residia em suas costas fortes. O faraó representava tudo que era civilizado e bom no mundo, a personificação da estatura e do poder mundanos. Moisés aparentemente não tinha a menor chance contra ele. Mas não foi assim que resultaram as coisas. Com toda probabilidade, Moisés estava tão pouco seguro de si quanto Ramsés era confiante. Quando o pastor entrou na sala para encarar o faraó, é muito provável que se perguntasse não só se o sonho de liberdade de seu povo estava por terminar, mas também se a sua própria vida não seria extinta. Sua fuga inicial do Egito havia assegurado a continuidade de sua existência, mas agora, depois de muitas décadas, ele havia sido encarregado por Deus de voltar e encarar um tipo diferente de música. A majestade do faraó teria feito a simplicidade voluntária de Moisés parecer ingênua e sem sofisticação, o que não teria contado a seu favor. Mas há outra possibilidade para esse cenário. O fato de Moisés finalmente ter decidido seguir até o fim no cumprimento da solicitação de Deus pode ter significado que ele estava seguro da vitória final. Deus lhe disse que usar o nome sagrado lhe daria autoridade e poder, e parece que Moisés estava convencido. É possível que Moisés tenha experimentado o código antes de fazer sua viagem? Se tiver feito isso, testemunhando por si mesmo a força criativa inerente no nome de Deus, ele deve ter se postado diante de Ramsés, imbuído de poder e confiança. Como o faraó teria reagido a semelhante autoconfiança? O fato de Moisés não ter sido imediatamente punido ou morto ilustra que Ramsés escolheu acolhê-lo, ao menos por algum tempo. Seu comando eclipsava Moisés a tal ponto que ele pode ter sido um tanto curioso. Ramsés se reservaria o direito de alterar sua decisão, colocando Moisés e os hebreus de volta em seu lugar assim que sua curiosidade amainasse, o que de fato foi exatamente o que aconteceu. Moisés começou por
pedir a Ramsés que concedesse aos israelitas uma dispensa de seu trabalho, permitindo que fosse para o deserto por 3 dias para sacrificarem a Deus. Ramsés ficou aparentemente atônito com o pedido e fez o oposto. Até então, os egípcios forneciam aos israelitas a palha necessária para confeccionarem os tijolos para as construções. Ramsés, para mostrar a Moisés quem realmente estava no comando, forçou-os a coletarem também a própria palha, dobrando dessa forma o seu trabalho. Mas Moisés continuou voltando, insistindo que a vontade de Deus tinha de ser satisfeita. Era tempo de provar de uma vez por todas que o reino do Faraó e a vontade de Deus estavam em rota de colisão e o rei perderia com certeza. Se isso fosse um filme de faroeste, este seria o ponto do momento da verdade. Moisés estivera praticando suas técnicas de manifestação, aprendendo como transformar seu cajado numa serpente e água em sangue, bem como outras demonstrações de poder estranhas e fenomenais. Entretanto, isso estava acontecendo num tempo em que a magia e os magos eram um grande recurso, especialmente para um governante da estatura de Ramsés. Quando se viu, afinal, diante do faraó, Moisés atirou seu cajado e este começou a se contorcer. O mago do faraó realizou a mesma transformação, mas Moisés levou a melhor. A serpente, representando o emissário de Deus, devorou a serpente do faraó e a contenda se iniciou. Embora os magos de Ramsés fossem capazes de repetir algum dos milagres manifestados por Moisés, está claro que não estavam vencendo a competição. Uma série de pragas se abateu sobre o Egito, aparentemente como legado de Moisés, usando o poder do nome de Deus, como está registrado no livro do Êxodo. As ocorrências milagrosas incluíram o seguinte: rios e outras fontes de água transformados em sangue, rãs, piolhos, moscas, doenças do gado, furúnculos incuráveis, granizo misturado com fogo, gafanhotos, escuridão. Pouco a pouco, Ramsés percebeu que se defrontava com um poder que não compreendia. Em certo momento, até concordou em conceder aos hebreus os 3 dias para sacrifícios, mas apenas se Moisés revertesse a praga das rãs. Quando todas as rãs morreram subitamente, deixando uma fetidez insuportável por toda a região, o faraó ficou tão irado que rescindiu a promessa. Isso, por fim, levou à mais terrível de todas as pragas. Os filhos primogênitos de todas as famílias egípcias morreram súbita e inexplicavelmente. Ao que expomos esse golpe final à posição já evaporante do faraó, surge uma questão importante a responder. Afinal, o Deus apresentado aqui e na maior parte dos livros do Antigo Testamento é muito diferente do Deus descrito por Jesus e muitos outros profetas. Nesta história, Moisés foi agraciado com a vasta energia inerente ao nome de Deus, e esta é usada para desencadear destruição sobre a população egípcia, incluindo mesmo o assassino, o Deus do Antigo Testamento. Podemos bem perguntar a nós mesmos se a história que vimos passando adiante, o relato bíblico sobre Moisés
e a consequente vitória dos israelitas é inteiramente acurada ou se foi convenientemente embelezada ao longo dos últimos 3.000 anos, de modo a apoiar a afirmação de que os israelitas são o povo escolhido de Deus. O Deus a que somos apresentados no livro do Êxodo é ciumento e vingativo, rápido na reação quando o emissário escolhido é ignorado. Isso não reflete a versão mais moderna de Deus como uma deidade incondicionalmente amorosa. De várias formas, tenho mesclado esses dois relatos neste livro, retratando um Deus benevolente e compassivo, embora ainda apoiado por um conceito decididamente mais antigo de um ser supremo que deseja obediência a qualquer preço. Então, qual dessas descrições é verdadeira? É impossível saber com certeza até que ponto a história de Moisés é factual. Eruditos e teólogos têm se debatido com essa pergunta há muito tempo, e como eu afirmo não possuir nenhum desses títulos, pode ser melhor deixar esse assunto para outros debaterem. O que nos interessa aqui é algo mais significativo, independentemente de a história ser inteiramente acurada, o que ela pode nos ensinar a respeito de nós mesmos hoje. Em minha opinião, a lição é percebermos a nossa condição de unidade com o divino, o que foi realizado, ao menos por algum tempo, por Moisés e os israelitas, por intermédio do uso do santo nome. Estamos somente começando a compreender que esse nome contém mistérios que nos escapavam até recentemente. Inclui no apêndice um artigo escrito por Jonathan Goldman que usa o som como instrumento de cura, onde este revela uma impressionante descoberta relacionada às propriedades matemáticas e vibratórias do nome de Deus. Esses mistérios indicam que havia um poderoso intento por trás do nome sagrado e até como a história de Moisés foi apresentada. Muitas pessoas também têm consciência de que os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, a Torá, parecem conter mensagens e profecias que não foram descobertas até que complexos programas de computador foram usados para decifrar os códigos. O Código da Bíblia, um livro de Michael Drosnin, tornou-se uma sensação internacional quando revelou que o texto da Torá profetizava o assassinato do primeiro-ministro israelense. Aparentemente, Rabin foi aconselhado a não comparecer ao malfadado evento em questão, mas tendo decidido ignorar a advertência, isso lhe custou a vida. Um investigador anterior das mensagens ocultas da Bíblia foi Isaac Newton, que acreditava que a Bíblia é um criptograma estabelecido pelo Todo-Poderoso, o enigma do ente supremo, o enigma dos eventos passados e futuros divinamente pré-ordenados. Essa profecia é chamada a revelação, com respeito à escritura da verdade que Daniel foi comandado a calar e selar até o tempo do fim. Até que esse tempo chegue, o Cordeiro está abrindo os selos. É suficiente dizer que os mistérios da Torá são vastos, e assim não é de admirar que ainda estejamos descobrindo os enigmas nela contidos. Mas por que o Código de Moisés ficou tão desapercebido? O livro Êxodo, segundo a Torá, descreve o método segundo o qual os israelitas foram liberados do Egito e, por fim, conduzidos à terra prometida.
Esse feito foi realizado pela criação de milagres estimulada por Moisés usando o nome Eu Sou o que Sou, ou em hebraico, Air Ash-Air. O fato de que a maioria dos judeus ortodoxos optou por colocar de lado o nome sagrado ou pronunciá-lo somente no templo significou que sua verdadeira função foi esquecida e a pronúncia original perdida. Nesse tempo, duas outras religiões, o cristianismo e o islamismo, nasceram da raiz original de Abraão, mas a essa altura o nome já havia escapado à atenção, ao menos como foi originalmente intentado. Mas houve uma pessoa que não esqueceu: Jesus. No livro de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus diz: Antes de Abraão nascer, eu sou. Usando as palavras eu sou, Jesus declara que é um com Deus, o que fica evidente no versículo seguinte pela reação dos escribas e fariseus. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus não disse simplesmente o nome, ele o afirmou. Para os escribas e fariseus, isso era a blasfêmia máxima, pois sua visão de Deus era inacessível e além da conexão humana. Quando Jesus chegou e disse basicamente, eu sou Deus, eles responderam da maneira mais rude. Não obstante, esta é a essência do Código de Moisés, a percepção de que somos todos um com Deus e, uma vez conscientes, agir no mundo com o poder e a paixão de Deus. Quando Jesus o fez, os milagres o seguiram para onde quer que fosse. Ele foi a personificação do nome de Deus, a ponto de triunfar sobre a morte. Em nossa perspectiva, esse é o objetivo final e mais elevado do Código de Moisés: perceber nossa natureza eterna e transcender a morte de modo similar. Jesus disse: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14, versículo 12. Se isto é verdade, então a capacidade de realizar milagres dorme dentro de cada um de nós. Um curso em milagres, um texto espiritual moderno afirma que ocorrências milagrosas são naturais e indicam um alinhamento entre Deus e a nossa própria consciência. O texto também diz que não há qualquer espécie de dificuldade nos milagres. Por exemplo, abrir um espaço num estacionamento superlotado opera de acordo com as mesmas leis que levantaram uma pessoa dentre os mortos. O alinhamento com nossa fonte, também conhecida como Deus, é a chave, e quando é alcançado, qualquer coisa é possível. Clamar pelo nome de Deus nos reúne à fonte de poder que nos capacita a criar milagres. Funciona como uma ponte entre nós e o céu, atraindo para a nossa vida tudo o que precisamos para sermos felizes e completamente realizados. Hoje vivemos num mundo onde estamos a salvo de sermos apedrejados até a morte por domesticarmos essa energia divina. Com efeito, não há mais razão para nos contermos por mais tempo. Milhares de anos se passaram desde que o mundo recebeu essa dádiva, mas a mesma é mais necessária hoje do que foi em qualquer tempo antes. Exercício número 3. Superar limitações.
Quando Moisés se encontrava diante do faraó, estava confiante no papel atribuído a ele por Deus. Mas, por causa de um debilitante impedimento de fala, não conseguia falar a Ramsés, a não ser com a ajuda de Arão. Como Moisés, todos temos obstáculos similares que nos roubam a autoconfiança. Talvez você tenha passado por uma infância difícil ou sofra de alguma espécie de limitação física. Comece por escrever uma lista dos fatores que possam estar impedindo você de alcançar o desejo de seu coração. Deixe um espaço depois de cada item para a próxima parte do exercício. Depois que tiver enrolado as limitações em sua vida, vamos equilibrá-las com o Código de Moisés, entregando-as a Deus para serem usadas exatamente como Deus usou com Moisés. Volte atrás e leia cada uma das coisas de sua lista e então respire profundamente. Pergunte a si mesmo como Deus pode usar isso para trazer amor ao mundo. Por exemplo, se você escreveu, meus pais são alcoólatras, escreva na linha seguinte, essa experiência me dá compaixão para lidar com outros de comportamento dependente. Agora, reduza a sentença a uma palavra que amplie a intenção positiva. Em nosso exemplo, seria compaixão. Ter pais sofrendo de alcoolismo deu-lhe a compaixão necessária para ajudar outros. Escolha uma ou duas dessas palavras enquanto percorre a lista e escreva-as numa folha de papel separada, de modo que possam ser vistas com facilidade. Agora voltemos ao Código de Moisés. Enquanto olha para uma das palavras que você anotou, uma que reflita o dom que você recebeu de sua assim chamada limitação, comece o canto. Se a sua palavra é compaixão, expire o ar dizendo, eu sou isso. E sinta o coração se encher de empatia e amorosa gentileza. E então inale dizendo, eu sou. Sabendo que Deus afirmou essa qualidade com você e como você. Mantenha-se com essa consciência e continue o canto até sentir-se vivificado por esse novo quadro mental, que, exatamente como Moisés usou o código para desvelar seu dom e superar suas limitações, da mesma forma você pode servir-se desse dom sempre que precisar. Daremos continuidade no próximo vídeo. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com os nossos irmãos a terem esse conhecimento. Indico a todos que se inscrevam no canal A Arte de Viver, do nosso amado irmão Paulo Lima, que transmite também conhecimentos riquíssimos para uma verdadeira expansão de consciência. Indico a todos também o canal Milagres da Mente, do nosso amado irmão Adam Sobrinho, que utiliza as técnicas de Neville Goddard com a hipnose. Adam Sobrinho é hipnólogo há 25 anos e tem como acelerar as técnicas aqui apresentadas, utilizando como meio a hipnose clínica. Indico a todos que se inscrevam também no canal Consciência Quântica, do nosso irmão Alexandre. Em seu canal, ele transmite maravilhosos conhecimentos sobre a lei da atração dentro dos ensinos da física quântica. Os links estão na descrição deste vídeo. Muita paz e muita luz a todos. Namastê.